Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? É com uma imensa alegria, imenso entusiasmo que eu tô aqui essa noite, mais uma noite aqui, a gente discutindo. Hoje é o dia da nossa aula, então hoje a gente vai ultrapassar um pouquinho o nosso tempo. A gente geralmente faz live de aproximadamente 50 minutos, uma hora. Hoje a gente está previsto ultrapassar um pouquinho mais esse tempo, porque conforme eu prometi para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o modelo ADS, tudo que a gente tem dentro do nosso conteúdo do modelo ADS, e a gente vai abordar todas as etapas, então, de modelo ADS enfermeiro recrutado. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu tô aqui falando boa noite para os meus colegas enfermeiros, que eu aposto que estão bem ansiosos, porque o que eu recebi de mensagem essa semana acabou trazendo para mim muitos insights para a gente discutir aqui. Aliás, era esse o propósito, né? Para quem entrou no nosso grupo de WhatsApp, para quem tem acompanhado em outras redes também o modelo ADS, vocês estão preenchendo, inclusive, aquele questionário bem rápido, porque isso foi muito importante para eu personalizar cada vez mais essa aula aqui para vocês. Então, você enfermeiro que está com dificuldade para conseguir o emprego de vocês, que está com medo da entrevista, que não sabe nem por onde começar a fazer um currículo, não sabe se portar durante a entrevista, não tem às vezes todas as habilidades. Eu entendo, pessoal, que a gente, durante o nosso tempo de graduação, e até mesmo curso técnico, né? Porque eu sei que muitos técnicos também acabam assistindo a gente, então também tô falando com você. A gente aborda muito dentro da enfermagem como um todo a questão técnica. Afinal, são 4 anos, 5 anos, dependendo da faculdade, da universidade que a gente faz. Então a gente acaba abordando, a gente tem muito conteúdo técnico, a gente tem muita legislação. Falando do enfermeiro, cada vez mais a questão administrativa do enfermeiro tem aumentado, os protocolos essenciais e assistenciais têm aumentado. Então isso está inflando o nosso conteúdo programático e muitas técnicas também estão virando privativas do enfermeiro. Então, com isso, algumas coisas a gente acaba não tendo ênfase durante o processo de graduação. Quando a gente sai da faculdade, aí eu falo por mim, e pessoal, todo mundo que está entrando aí, fiquem à vontade em comentar. A gente está com um grupo aqui da equipe da Academia da Saúde, que elas estão olhando os comentários e elas vão me passando, eu vou respondendo conforme a gente for tendo oportunidade também, mas comentem aqui para mim se isso aconteceu com vocês ou está acontecendo com quem está na graduação, mas comigo aconteceu. Eu saí extremamente preparada tecnicamente da faculdade, eu me formei já tem mais de 18 anos, mas eu saí muito preparada tecnicamente, não me arrependo do que eu fiz, mas quando eu saí, em relação ao processo seletivo, eu dei uma baita de uma travada. Acabei travando, eu não sabia direito como agir, eu não sabia direito o que fazer. O que na época acabou contando bastante para mim foi porque eu tinha feito um estágio extracurricular, então eu fiquei 2 anos sendo estagiária de um hospital, onde eu não fazia a parte assistencial porque não podia, eu fazia mais parte administrativa e eu ficava muito perto das lideranças de enfermagem. Então, de vez em quando eu participava de entrevistas com elas e aí eu ouvia elas falando, olha só o que fulano fez, ou olha só que legal a forma que essa pessoa se comportou na entrevista, e aí eu ia gravando isso. Então, isso acabou me ajudando. Era uma experiência que eu não tinha participado de entrevista, assim, eu sendo entrevistada, mas eu participando, isso acabava me agregando também. Então me falem se na faculdade de vocês, na graduação de vocês, vocês tiveram essa preparação. Eu lembro que na graduação, assim, eu não aprendi a fazer currículo, então a gente acabou saindo meio que perdida, eu acabei não aprendendo sobre como me comportar numa entrevista. Hoje em dia eu recebo bastante gente falando assim, você é velho demais para o mercado. E a gente sabe que tem realmente essa questão, às vezes, de preconceito de mercado, sim, e também preconceito das pessoas. Às vezes é uma crença limitante também do próprio profissional. Mas eu também falo que eu também tinha uma crença limitante. Eu me formei com 20 para 21 anos.
Eu era muito jovem e eu tinha muito medo das pessoas olharem para mim e falar, nossa, ela é muito nova e eu não consigo acreditar nela como profissional. Então eu fui correndo muito atrás disso e cada vez mais, e a partir do momento que a gente começa a correr atrás de tudo que pra gente acaba sendo um obstáculo, uma objeção, a gente vai andando pra frente. A gente nem percebe, mas aos pouquinhos a gente vai dando passos pra frente. Então, gente, se vocês não sabem como ser contratado, eu tô aqui hoje para fazer esse bate-papo com vocês. É uma aula realmente que a gente tem um conteúdo bem robusto. Então, eu tô aqui para a gente conversar, para a gente abordar diversos aspectos. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Menenelli, eu sou enfermeira, sou formada há bastante tempo, sou gestora de enfermagem também, eu passei por diversos setores em hospital, já gerenciei outras áreas que não são só enfermagem, então área multidisciplinar, então já fiz gestão, realmente fui gerente dessas áreas, então que a gente chama de práticas assistenciais. E como gestora de enfermagem, eu percebi o quanto cada vez mais não era só um problema meu de não sair preparada, mas sim um problema que a gente vê meio que geral das pessoas. E o meu propósito é ajudar vocês, enfermeiros, a serem contratados, tá? Então, o modelo ADS, ele foi exatamente desenvolvido para isso. Os hospitais que eu já trabalhei e que trabalho, eles, para contratação de enfermeiro, geralmente a gente monta um perfil, né? Então, qual é o perfil ideal? Quais são as soft skills necessárias, as hard skills? Hard skill é muito mais fácil, né? A gente sabe que a gente tem que ser formado, em alguns setores precisa de especialização, dependendo do tipo de cargo que eu assumo, eu preciso de um curso específico. Agora, assim, qual é a soft skill que eu espero daquele enfermeiro para aquela determinada posição, para aquela determinada área? Então, a gente tem esse perfil, a gente tem o que procurar no enfermeiro no processo seletivo. Então, na hora da entrevista, a gente já tem isso mapeado. E o meu intuito é realmente, não é chegar para vocês e falar assim, olha, vocês decorem isso daqui, esse roteiro, porque vai dar certo. Gente, pode até dar certo, mas vocês vão passar e dali pra frente vocês não vão desenvolver, porque vocês decoraram uma parte de um roteiro. E a intenção não é fazer um personagem. Teve um dia que eu fiz uma publicação que eu falei sobre o currículo, falei sobre postura na entrevista, teve uma pessoa que falou assim, mas depois passa e aí você vê que é um péssimo profissional assistencial. Então, foi exatamente por isso, porque a pessoa não se preparou, ela simplesmente fez uma decoreba e passou no processo seletivo. Só que por que ela demonstrou algumas aptidões não legais, né? Algumas soft skills que às vezes estavam muito abaixo do que era o esperado, do que foi visto em processo seletivo? Exatamente por isso, porque foi uma decoreba. E aí no dia a dia, no vamos ver, você não desenvolve isso. E é isso que a gente acaba encontrando. Então, muitas pessoas que acabam entrando, mas que às vezes acabam não conseguindo manter. Mas quando a gente entra, a gente já tem uma oportunidade sendo aberta. Agora, a questão é, muitas vezes a gente vai para o processo seletivo e aí a gente chega lá e a gente não consegue sair daquela fase, principalmente quando a gente fala de entrevista. Então, às vezes é tão difícil você ser chamado para uma entrevista e você chega na entrevista e sempre é uma negativa, é sempre uma, entre aspas, uma porta na cara. Então, hoje a gente vai discutir todos os passos que envolvem o processo seletivo. Afinal, para quem já segue o ADS, sabe muito bem que currículo é muito importante, mas não é a única coisa que a gente precisa saber para ser contratado. Né? Ninguém contrata a gente por causa de uma folha de papel. Eu vou ensinar vocês, aliás, gente, papel aceita qualquer coisa, né? No caso, hoje em dia a gente nem imprime mais, na maioria das vezes. Então, assim, o computador aceita qualquer informação, mas é no processo seletivo, no decorrer, que a gente vê se aquilo que está escrito realmente acontece. Então, eu vou ensinar vocês hoje como ser contratado, como criar habilidades, como criar habilidades para vocês entrarem e se manterem no emprego. Então, assim, gente, currículo arrumadinho é muito bacana, é muito importante, é muito gostoso de se ver. Mas só isso não é importante. Então, se a gente não demonstrar uma habilidade socioemocional muito fundamentada, não adianta que o currículo sozinho não vai manter a gente. E aí vocês vão descobrir alguns passos simples para alcançar a vaga de vocês. Aquilo que vai manter uma estabilidade, que você vai ter certeza que a partir do momento que você entrar, você só vai andar para frente, você vai se tornar independente, você não vai ficar com aquele medo assim, nossa, agora eu entrei, será que eu vou passar no período de experiência?
né? Afinal, tem os 45, os 90 dias. Será que eu vou passar por isso? E você ficar com aquele medo, né? Eu já passei por isso, gente. Eu lembro que quando eu entrei num hospital que eu fiz muito tempo a minha carreira lá dentro, eu entrei como enfermeira assistencial de uma UTI e eu trabalhava em outra instituição que eu queria sair. E aí eu lembro que eu cheguei na minha chefe, na época, e falei assim, fulana, me fala uma coisa, faltava, sei lá, uns 20 dias para chegar nos meus 90 dias. Você acha que eu vou passar na experiência? Porque eu preciso disso para eu poder... Oi, Sueli, que bom que você achou a gente, que bom que você tá aqui também. Algumas coisas eu tô conseguindo ver, que tá um pouquinho distante para mim. E aí eu falei, será que eu vou passar? Porque eu queria sair do meu outro emprego, eu queria ficar só aqui, né? Eu trabalhava 6 horas em um, 6 horas no outro. E aí era um medo, era uma insegurança, porque ela acabava não me dando, não era uma prática, gente, muito no passado, de ficar dando feedback. Então, não é isso que eu quero que vocês passem. Na verdade, a gente precisa ter certeza que tudo só são fases, só são etapas da vida. E a gente ter a segurança de que a gente está dando o nosso melhor e que a gente está sempre em conformidade com o lugar que a gente trabalha. Então, é esse autoconhecimento que a gente precisa ter. A gente, cada vez mais, a enfermagem, ela precisa, né, gente? A gente sabe que isso é difícil, não é todo lugar que valoriza tão bem o enfermeiro, mas a enfermagem, ela precisa ter a chance de oferecer uma estabilidade financeira para a família dela, melhor qualidade de vida para a família, para os filhos, para ela, oportunidade para ela crescer mais, oportunidade para... Travou mais para alguém? Não. Eu recebi de outras pessoas que não. Só vê, Glaucia, se não foi a sua, tá? Estabilidade pra gente conseguir crescer na vida, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma especialização porque eu tô numa fase que eu não sei se eu vou manter o meu emprego, eu não sei se eu vou estar empregada no próximo mês. Então, isso tudo é muito difícil. Então, gente, acreditar em vocês, praticar a metodologia ADS pra gente alcançar o nosso objetivo. Oi, Wanda, obrigada, viu? A enfermagem precisa de mais valorização, é isso mesmo. Só que para isso a gente também precisa ser um profissional que saiba se colocar. Eu entendo que isso, assim, tem um gap enorme e eu entendo que isso a gente tem um grande trajeto pela frente. Aliás, dentro do modelo ADS eu falo um pouco sobre isso, logo no comecinho do nosso curso. Mas eu entendo que é só a gente mostrando o quanto a enfermagem é forte que a gente consegue começar a ter muito mais valorização. E eu já tinha contado em outros momentos, mas para quem ainda não me conhecia, então, quando eu me formei, eu falei para vocês que eu era estagiária de um hospital. Eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, estagiária desse hospital. E eu era uma recém-formada, aquela recém-formada cheia de sonhos, cheia de romantismo e bem Florence mesmo, sabe, gente? Eu não sei como vocês saíram da faculdade, mas eu saí, assim, extremamente sonhadora. E aí eu tava no meu processo seletivo, eu já tinha feito prova, eu já tinha feito entrevista com o RH, eu já tinha feito dinâmica em grupo, e aí o último passo era entrevista com o gestor. Eu já tinha passado em todas essas fases e eu não consegui minha efetivação. Na época, eu era estagiária da diretora de enfermagem daquele hospital, e ela, no meio da entrevista, tava eu, a recrutadora lá do RH e a liderança da área que eu iria ficar. Era uma clínica médica. E eu lembro até hoje de tão marcante que foi. Pensa, uma menina de 19 anos e a diretora abriu a porta na hora e ela não teve o menor cuidado. Ela chamou assim a liderança, só que era uma sala muito pequenininha e ela falava muito alto. E ela falou assim, olha gente, a Fernanda foi a melhor estagiária que eu tive, mas eu não quero que vocês contratem ela. Porque como ela era minha estagiária, então ela era diretora de enfermagem, como ela era minha estagiária, as pessoas vão achar que é marmelada, né? Que na verdade eu estava sendo beneficiada. Então, eu lembro que eu tirei 9,5 na prova, que eles deram a nota em um dos momentos lá do processo seletivo. Então, assim, tudo que eu estudei, tudo que eu passei não foi o suficiente. Hoje eu entendo um pouco, hoje não, né? Depois de um certo tempo eu entendi um pouco da colocação dela, porque ela tinha muitos técnicos de enfermagem que estavam se formando também enfermeiros e que o hospital subsidiava a faculdade.
e ela precisava ter vagas para eles também, mas a forma como foi feita foi muito ruim. E aí, gente, esse foi o momento que eu fiquei com trauma de processo seletivo, né? Cada vez que eu ia para uma entrevista, eu tinha toda essa carga nas minhas costas, porque esse foi o meu primeiro momento de entrevista, então foi realmente muito ruim. E aí toda vez eu ia com aquela carga assim, eu não tenho experiência, eu sou muito nova, as pessoas não vão acreditar em mim, o meu currículo não tem nada além do estágio, então eu consigo entender o que cada um me coloca, me manda de mensagem. Aliás, gente, todas as mensagens que vocês mandam, quem responde sou eu sim, tá? Então, eu respondo ali pelo nosso Insta, né, pela nossa plataforma, ou dependendo de onde mais vocês mandam, mas quem responde sou eu. E eu entendo exatamente tudo que vocês têm colocado. Então, hoje, gente, eu vou falar de algumas coisas que vai fazer a diferença na busca da contratação de vocês. Porque eu também fui aprendendo com os meus tropeços e com o que a vida vinha me trazendo. E afinal, são 20 anos ali de trajetória. Então, para quem está começando, talvez vocês não precisam tropeçar na pedra que eu tropecei. Eu ensino vocês como pular dessa pedra, né? Porque vai chegar uma hora, gente, que vai ter alguma pedra que às vezes a gente não vai saber, a gente vai saber pular e a gente vai tropeçar junto. Então, aquelas que a gente sabe, eu tô aqui para ensinar vocês. Então, o que a gente vai ter vai ser o resultado desejado. Então, se preparem, escutem atentamente. Vamos mandando aqui, o nosso grupo tá aqui vendo e a gente vai comentar algumas questões que vocês colocaram aqui. E assim, anotem, coloquem no chat, anotem no caderno de vocês, para quem gosta de escrever em caderno como eu. Mas hoje a gente vai começar a nossa trajetória e o primeiro passo vai ser sobre currículo. Eu já abordei bastante sobre currículo, tá, gente? Mas eu tô aqui ainda para falar para vocês. Hoje eu não trouxe o Flip como na última aula que a gente acabou abordando, porque ele acaba, dependendo da plataforma que a gente usa, ele fica ao contrário, fica muito ruim de vocês lerem. Então eu vou muito mais no bate-papo, mas eu vou estruturando, né? Então eu vou fazendo uma estrutura mental um pouquinho em relação ao currículo. Então, se vocês acompanham a ADS, vocês já viram aí, principalmente o nosso último momento, que eu já abordei bastante sobre o currículo. É claro que quando a gente fala de currículo dentro do modelo ADS, a gente está falando de um módulo que tem, assim, muitas horas. Porque para eu chegar no passo do currículo, e ele não tá no começo, tá? Porque para eu chegar no passo do currículo, eu preciso passar por muitos outros passos. Mas aqui a minha proposta é falar sobre um pouquinho de estrutura. Essa semana eu recebi muitos currículos, assim, por incrível que pareça. Eu recebi currículo de pessoas que vão trabalhar comigo, que eu tô fazendo o processo seletivo. Eu recebi currículo de pessoas que trabalhavam em outro local que eu trabalhei e que acabaram sendo desligadas. Eu falei, me manda o currículo para eu ajudar a passar por outros locais. E engraçado que eu olhei assim, eu falei, gente, algumas pessoas são mais ou menos da minha idade e de um tempo de formado, e aí você vê que são aqueles currículos mais modelo antigo, que é longo e que é complexo de ler e que é cansativo e que às vezes aí você fala, meu Deus do céu, eu entendo que é um repeteco, né? Porque às vezes são aquelas pessoas que são especialistas na área e que ela passa por diversos setores, vamos falar de hospital, que é o nosso caso, diversos hospitais, mas quando ela coloca na descrição, ela coloca sempre a mesma coisa, é um copy-paste, assim, né, do que ela fez, e aí fica muito chato pra quem tá lendo, né, tanto é que eu dei várias dicas pra algumas pessoas, isso porque eu ia só encaminhar os currículos, eu falei, não, vamos dar uma melhorada, não é possível, gente, eu falo isso toda semana, eu vou falar pra você também, porque, né, vamos dar uma arrumadinha nisso. Então, quando a gente fala sobre currículo, o que a gente precisa pensar antes de mais nada, não é, gente, se eu tenho experiência, nada disso. São as nossas habilidades. Inclusive, quando a gente olha o currículo, a gente começa a entender, inclusive, as habilidades das pessoas, da forma como ela escreve, às vezes o tamanho da letra, inclusive, por mais que não é uma coisa escrita, mas às vezes o tamanho da letra, se a pessoa usa não coloca espaço, sabe aquele espaço entre linhas, com aquilo tudo muito grudado, você começa até a entender se é uma pessoa muito fechada, se é uma pessoa mais expansiva.
Tudo isso a gente analisa desta forma. Então, por isso que a gente fala de estrutura e layout de currículo, mas o conteúdo é muito importante também. Então, a gente precisa entender as nossas habilidades socioemocionais. Por isso, quando dentro do modelo ADS a gente fala de currículo, um currículo está no meio do processo. Aí você fala, meu Deus, mas a primeira coisa que eu faço, por isso que às vezes dá ruim, gente. Porque a gente sai tão correndo e faz as coisas a toque de caixa pra mandar, que a gente não entende que o que tá ali, a pessoa precisa ler. Eu não tô falando que ela precisa enxergar a Fernanda imagem, né? Supondo, a Fernanda é loira, tá cheia de cabelo branco porque fez 40 anos, gente, tô abarrotada. Não sei o que, tá usando uma blusa verde, não é isso, mas a pessoa precisa entender a característica daquele profissional para ver se ele encaixa ali. Então, e às vezes a gente é muito assim, cheio de proforma, então a gente escreve muito básico o currículo e sempre todo mundo escreve a mesma coisa com as mesmas palavras. Assim, voltem pro currículo de vocês depois, para quem tem, para quem não tem. Vamos começar agora legal fazer o currículo, mas voltem pro currículo de vocês e olhem para ver se não tá aquele repeteco, aquela mesma coisa, que se você olhar o seu currículo e olhar o currículo do amigo, tá praticamente a mesma coisa, só muda o nome e o endereço. Então, tomem cuidado com isso. E aí, o que a gente olha, o que a gente enxerga muito? Qual é a forma de interação social da pessoa? Qual é a autoconsciência da pessoa? Qual é o autocontrole da pessoa? Qual é a empatia, a resolução de problemas? Como é a tomada de decisão, a comunicação, inteligência emocional? Então, isso é o que a gente acaba enxergando no currículo, tá? E, gente, outra coisa. Quando as pessoas vão montar um currículo, que aí a gente coloca assim, é soft skills. Aí você vai lá, né, no Google e coloca lá. Quais as soft skills mais procuradas em processo seletivo? Aí vem aquela lista de 10. Aí você bota lá a lista de 10. Gente, assim, acho que nem o Papa tem todas essas soft skills. Ou sei lá quem a gente admire, tá? Não tem. Então, cuidado. Olha, lista umas 4, 5 no máximo, que você acha que tem mais a ver com você. Então, se você não tem uma metodologia de autoconhecimento... se você não sabe como chegar lá, então ver quais são as mais prevalentes, tenta dar uma lida na descrição e qual tem mais a ver com você. E melhor, gente, olhe se o que tem mais a ver com você é o que está descrito, às vezes em outras palavras, na descrição da vaga. E aí, se tiver escrito em outras palavras, veja quais são as outras palavras. E essas outras palavras, use no currículo de vocês. Isso é o que a gente chama de palavra-chave. Porque quando ele pegar lá, essa é uma vaga de enfermeiro de clínica médica cirúrgica, e ele tá falando assim, um trato adequado, sei lá, gente, eu vou chutar, tá? Trato adequado com o paciente. Isso pode estar muito vinculado, inclusive, com a empatia, com a comunicação. Então, assim, tenta usar, olha, eu tenho comunicação como soft skill, empatia, porque o meu trato com o paciente é muito... Porque aí, quando ele cruzar o que ele descreveu na vaga com o que você descreveu no seu currículo, aí ele fala, deu match, essa passou para a próxima fase, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos pensar, não vamos chegar lá no Google, baixar toda a lista e enfiar a lista no currículo. Veja o que faz sentido para vocês e veja o que faz sentido na vaga que vocês estão buscando, tá? Então, é disso que a gente fala de habilidades socioemocionais e não é muito fácil a gente chegar lá, porque a gente precisa de um nível de maturidade, de autoconhecimento. Então, por isso que eu falo que dentro do modelo ADS, a gente tem alguns testes e matrizes que fazem a gente entender, primeiro, qual é o meu teste de personalidade, né, do autoconhecimento, e aí sim, dentro do meu autoconhecimento, quais são as soft skills que eu tenho mais habilidade e quais as soft skills que eu tenho menos habilidade também, tá? Então, quanto mais habilidade eu tiver, mais diferenciada eu sou. Então, assim, gente, existe no mercado, quando o enfermeiro sai, ele sai extremamente técnico, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tive. Assim que eu me formei, eu trabalhava numa UTI de um hospital-escola, eu era concursada. E eu tava passando visita com um médico na beira-leito, junto com a família. E era um menino que tava lá na UTI, era uma UTI de pacientes muito graves, assim, eu trabalhei em outras UTIs e nunca na vida eu trabalhei numa UTI de paciente tão grave. E aí,
Eu lembro de passando visita, a mãe ali, era um acidente automobilístico, ele estava muito grave, ele estava assim, realmente ele estava com um prognóstico muito reservado. E aí o médico começou a falar ali, né, assim, olha, ele está grave, ele está com droga vasoativa acima do limite terapêutico, está entubado em ventilação mecânica com PIP de 10, uma VNI de tanto, e assim foi. E assim foi, ele só foi usando o termo técnico. E eu via a mãe, assim, ela até sorria, porque eu acho que ela achava, ela era muito humilde, eu acho que ela achava que as palavras bonitas, né, que ele estava falando, era legal. E aí, assim que ele terminou de falar, ela falou, ai, doutor, me fala só uma coisa, o meu filho, ele vai ficar bem? E aí ele olhou, ele falou assim, o seu filho vai morrer. Gente, isso foi muito marcante, tá? Eu posso falar pra vocês que isso faz, acho que aproximadamente 18 anos aí que aconteceu. E essa mulher, ela quase desabou, assim, a gente segurou ela e realmente, infelizmente, o menino faleceu. E aí é isso que eu tô falando, a gente sai muito técnico, só que a gente não sai com essas habilidades. Então, eu dei o exemplo médico, mas, gente, assim, a enfermagem também tá cheia de gente assim, e não é por mal, é por falta de preparo, tá? Então, e às vezes a gente não sabe que a gente precisa ser preparado, a gente não entende que isso é um gap, até o momento que a gente começa a tomar vários nãos, ou a gente começa a ser desligado e tudo mais. Então, essas habilidades é o que vai diferenciar. Gente, a habilidade técnica diferencia, claro, sempre diferencia, tá? Sempre diferencia. Mas ela não é o suficiente para te fazer a ser escolhido ou para te fazer a crescer, a ser aquele enfermeiro que vai se destacar. Sabe que ontem eu tava mexendo em rede social, na minha, e um menino que foi meu técnico de enfermagem eu era assistencial nessa época, deve ter uns 15 anos. Ele postou alguma coisa e eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, nossa, e fazia anos e anos que a gente não conversava. E ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, mas que legal. Aí ele falou onde ele tava trabalhando, ele falou assim, ai, Fernanda, você podia vir pra cá, porque a gente precisa de algumas Fernandas. E é isso que é gostoso, gente. Eu era assim, na época que eu era da assistência, eu era aquela enfermeira de entrar no leito e dar banho pro paciente, fazer toda a minha parte técnica. Mas é esse jeito que a gente tem com a equipe, são essas habilidades que a gente tem, que é o que faz a gente ser lembrado. Então ninguém vai falar assim, nossa, ela era maravilhosa para passar sonda vesical. Eu era, gente, porque eu trabalhei num centro obstétrico, eu passava até de olho fechado. Eu trabalhei num centro obstétrico que tinha mais parte cesárea do que normal, no caso, né? Então, por isso, eu passava umas 20, 25 sondas por dia. Então, eu passava até de olho fechado. Mas ninguém lembra de mim por isso, mas as pessoas lembram por outras coisas. E é isso que vai fazer vocês serem diferentes, tá? Então, a gente não pode ter todas, mas as fundamentais do enfermeiro, e isso tudo a gente tem mapeado, a gente precisa desenvolver. É isso que vai fazer vocês serem escolhidos, e é isso que vai fazer vocês ficarem lá, e é isso que vai fazer vocês a crescerem na carreira. Ninguém contrata ninguém falando assim, vamos ver no que vai dar. Gente, isso não existe. A contratação é um processo caro, envolve muita gente, tem treinamento, então é muito custoso. A gente começa a dar um retorno financeiro para o local que a gente trabalha depois de 1 ano, quando a gente faz toda a mensuração da linha, quando não é mais, dependendo do investimento que o local faz. Às vezes tem aqueles hospitais que dão bastante treinamento e tudo mais, então às vezes o envolvimento é muito maior, o envolvimento financeiro é muito maior. Então, assim, deixa eu contratar e ver no que vai dar. Gente, isso não existe. Por isso que muitas vezes a gente vai para o processo seletivo, e aí eu falo como gestora, você tá com a vaga, você precisa muito da pessoa, até porque eu tô com um monte de gente fazendo banco de horas, mas eu saio de lá com a vaga ainda em aberto e eu não consigo, porque é todo um processo custoso e é todo um processo que envolve sentimento, né? Porque eu vou conhecer vocês vão me conhecer, eu vou criar uma expectativa. Vocês talvez vão fazer contas, dívidas, do tipo, eu vou comprar um carro porque tá longe do meu serviço, ou eu vou conseguir trocar meu celular, e às vezes eu tô vendo que talvez é uma pessoa que não vá se encaixar na vaga, então às vezes é melhor a gente não progredir com isso, tá? É claro que não é um detalhezinho que não tá encaixando na vaga, gente, aí você vê que realmente na nomenclatura que a gente usa no recrutamento e seleção, é aquela pessoa que é mismatch, que é a pessoa que não deu match, não encaixa literalmente na vaga, não dá match, né?
Então é isso, gente. Aqui a frase do Peter Drucker, né, que a gente fala, ela tá cada dia mais viva em tudo quanto é lugar. A gente é contratado pela hard skill, né? Então você olha lá o currículo e fala, que currículo maravilhoso, vem você pra cá. Mas a gente é demitido pela soft skill. É aquela pessoa que não tem empatia, é aquela pessoa que não tem senso de urgência, é aquela pessoa que não trabalha bem em equipe. Esse é uma soft skill, assim, que mais pega pra enfermagem, porque aquela pessoa que faz muito bem o dela, mas tá nem aí pro cara do lado, não ajuda o colega do lado. Então é isso que faz a gente permanecer. Às vezes você olha e fala assim, tá bom, esse daí não é muito bom em hard skill, não tem uma técnica tão apurada, vem aqui, eu vou te treinar, eu vou te mandar de novo pra educação continuada, eu vou te treinar, vem aqui, eu te ensino a fazer isso. Fica do lado desse daqui, que esse daqui vai te ajudar, mas a questão comportamental é muito mais difícil, porque são habilidades que a gente só com o tempo, e às vezes está muito arraigada lá do nosso período de criança, às vezes está muito voltado a isso, né? Então eu afirmo para vocês, gente, não adianta ter um currículo muito bem escrito, não adianta eu fazer tudo isso, que isso não é o que me traz credibilidade, tá? Então não adianta escrever no currículo o que você é, o que você não é, e chegar na entrevista você não conseguir demonstrar, ou você não conseguir se sentir confiante. E se eu não me sinto confiante é porque tem alguma coisa ali que não é real, né? Não tá legal. Eu sei que o que eu coloquei ali não tá bacana, e tentar ser quem você realmente não é. Isso detona a sua credibilidade também e acaba zerando tua chance ali, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de estrutura de currículo, mas antes eu vou falar para vocês um caso que eu tive, uma vez que eu contratei uma enfermeira para uma de obstetrícia. A gente abriu o processo seletivo, o currículo dela era muito legal, tinha muitas coisas ali. E quando a gente chegou, ela até sabia fazer algumas habilidades práticas, conforme ela descreveu, não tudo que estava ali, tá? Era nítido, porque até alguns cursos que ela colocou ali, a gente sabia que tinha terminologias ou procedimentos específicos, que quando a gente questionou, eu estava junto com a liderança da área, né? A gente estava junto com a liderança da área, e quando a gente questionou, ela não sabia nem do que se tratava. Então, alguma coisa ali aconteceu, né? Mas quando a gente falava de habilidades comportamentais, aí foi onde pegou. Então, a gente fez uma simulação realística, e o que pegou ali, gente, não era somente comportamento do tipo, ela tá nervosa. Porque dá pra perceber quando a pessoa tá nervosa, tá insegura, mas a gente também tem técnicas pra quebrar essa ansiedade. Mas o que a gente percebeu ali era que ela não tinha, assim, a comunicação era ruim, e a empatia, gente, também era muito complexo. Assim, era uma pessoa que quando ela conversava com o simulador, ainda bem que era só simulador, era uma forma rude, era uma forma, assim, muito grosseira. Agora, pensa vocês, né, pra quem, acho que tem meninos, eu vi meninos entrando aqui, mas tem muito mais meninas, né? Afinal, gente, 80% da enfermagem são meninas, né? Então, pensa vocês, para quem já é mãe, você tá ali no seu momento em trabalho de parto, você acabou de ganhar o bebê, que é um momento extremamente sensível nosso, você tem uma pessoa que, por melhor que ela seja tecnicamente, ela é rude na forma de tratar. Então isso foi muito ruim. Então o conhecimento técnico dela ficou desse tamanho, a experiência dela ficou menor ainda, e ela tinha experiência, pelo menos ali no currículo, boas, mas ficou desse tamanho quando a gente viu a forma de tratativa dela. Então isso acabou sendo muito ruim. Tá? Então, a gente falou bem, ou ela copiou o currículo de algum lugar e mandou e não era realmente aquele currículo dela, ela não tinha aquela experiência, o que é muito ruim, ou realmente ela tinha uma questão de autoconhecimento muito falha, então ela não sabia sair muito bem das situações, e eram situações de dia a dia. Porque assim, às vezes tem recrutador que coloca umas coisas tão aleatórias assim, coisas que quase nunca acontecem na vida, e aí você fala assim, não, tá bom, legal ele colocar essa situação para eu sair daqui. Só que, gente, essa situação às vezes nunca vai acontecer com vocês. Ou se acontecer com vocês, vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, né? Como diria uma médica que trabalhava comigo, a cada morte de bispo. Ela usava essa terminologia. E só que o que acontece no dia a dia, às vezes a gente acaba não abordando. E é ali que nós,
né, que estamos do outro lado no recrutamento e seleção, a gente também erra. Porque você fala assim, eu quero tanto testar ele numa situação extremamente inusitada, que a situação inusitada nunca acontece, mas a do dia a dia eu não testo. E aí, quando eu coloco pra dentro essa pessoa não sabe sair de situações corriqueiras. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu ali. Situações corriqueiras que ela não tinha traquejo, ela não sabia o que fazer. Então, isso é muito ruim. Então, gente, nada de copiar o currículo do outro, porque na hora do vamos ver, a gente não consegue sair do papel, a gente não consegue sair ali do que tá escrito, tá? O papel, de novo, gente, o papel, o computador, ele aceita tudo, mas no dia a dia. Então, assim, geralmente entrevista é o momento para conhecer se realmente o que tá ali escrito é isso mesmo, tá? Se a pessoa que eu consegui visualizar no currículo é aquela pessoa, ou se ela é melhor, ou se ela... Talvez eu acabei idealizando uma coisa, mas que no vamos ver acabou não rolando, tá? Então, isso é isso que é o intuito do recrutamento e seleção quando a gente fala de entrevista. Então, enfermeiro, não passa essa vergonha, é o seu futuro. Então, às vezes, assim, é melhor a gente não passar porque a gente foi muito bem, mas que tinha uma outra pessoa melhor preparada, do que a gente saber que a gente desperdiçou aquela oportunidade. É o futuro de vocês, é o futuro da família de vocês. Então, por todo o processo de recrutamento e seleção, a gente precisa sempre estar muito bem preparados, tá? Então, se você não tem uma habilidade X, uma habilidade Y, não tem problema, gente, não tem problema, seja claro. E se você se candidatou não tendo essa habilidade e ela for algo que for extremamente importante, está na descrição de vaga, você se candidatou errado. Tá? Porque ali tava falando, era requisito mínimo, era requisito pontos importantes. Então, aí também você arriscou. Então, não fale que as pessoas não dão oportunidade. Ela tá pedindo aquele perfil ali, tá bom? Então, não minta informação, não minta em experiência. Eu peguei um currículo de uma pessoa que falava que estava formada e não estava. Então, é isso, gente. Ter cursado é uma coisa, estar formado é outra. A gente só recebe o nosso certificado, o nosso diploma, a partir do momento que a gente está apto para exercer aquela profissão. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque isso vai acabar com vocês. E aí, gente, falando de estrutura de currículo, o que a gente encontra de estrutura? Então, vamos lá. Quem tá aí, todas essas pessoas, tem bastante gente online, pega o papel e a caneta, ou o computador de vocês, ou o que vocês gostam de anotar, ou memória, para quem tem boa memória. Como que a gente monta uma estrutura de currículo? Então, a gente começa com os nossos dados pessoais. Gente, não precisa colocar muita coisa. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, Fernanda, você me ajuda a montar um currículo e tal? Eu falei, ajudo. Aí eu peguei e mandei, falei, mas, fulana, você não vai, não vou falar o nome, né, gente? Mas você não vai vir aqui, não vai me mandar o seu currículo pra eu olhar pra você? Ela falou assim, mas eu não tenho ainda Corém. Ela já é formada, mas ainda não foi atrás do Corém. Mas eu não tenho ainda Corém. Gente, o Corém, ele não precisa, vocês precisam do Corém. Vocês estão se candidatando pra uma vaga que é requisito mínimo ter o conselho regional de vocês. Mas você não precisa ter Corém, o número do Corém pra colocar no currículo de vocês. Aliás, nem se usa muito colocar número de documento, tá? Então, esse negócio de colocar número de CPF, cada vez mais a gente só vai deixando o currículo extenso e chato. Você vai ter uma ficha documental que você vai preencher com o número do seu documento. Então, não precisa disso. Coloca o seu nome. Às vezes é bacana você colocar o estado civil e se você tem filho ou não tem filho, até mesmo pra gente entender todo o perfil da pessoa. Mas, assim, se limita a isso. Não precisa colocar muitas outras coisas, não, tá? Idade também é bacana. Eu vi que tem muita gente que falou ainda de idade aqui. Gente, tem lugar que, infelizmente, as pessoas também que estão do outro lado no recrutamento e seleção também não estão preparadas, tá? Eu já trabalhei em um lugar que, na época que eu era estagiária, que eu lembro que tinha liderança que falava assim, se o funcionário for muito gordinho, eu não vou contratar porque ele pode ser mais devagar para andar no corredor. Então, assim, infelizmente, certo, errado, é preconceito, é discriminação, isso, gente, tudo isso. Mas, infelizmente, a gente ainda encontra isso no mercado. E aí, isso a gente não consegue tratar, assim, literalmente ir direto e tratar no ponto. Isso é horrível, isso é discriminatório, é passível, sim, da gente notificar, tudo isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo está preparado. Então, tem gente, sim, que discrimina? Sim. Qual é o teu papel? Se você é muito novo, se você é muito velho, se você não tem experiência ou se você julga que as suas experiências não são legais. O seu papel é você
saber quem é você colocar isso muito bem no seu currículo e você conseguir se vender muito bem para o recrutador. Então tá bom, se eu tenho mais de 40 anos e eu julgo isso um problema, tá, mas pode ser que eu encontre pessoas com 20 e poucos anos e que não tenham as habilidades socioemocionais que eu tenho, que talvez não tenha alguns projetos que eu fiz mesmo fora da enfermagem que eu fiz, porque ele não teve tempo de vida para isso. Então, gente, vamos usar de outras artimanhas e é isso que eu ensino para vocês, tá? Então, assim, coloque sempre, então, começa com os dados pessoais de vocês. Coloque o objetivo da vaga, e o objetivo da vaga, ela tem que estar muito em conjunto com o que vocês estão pesquisando. Então, eu quero uma oportunidade como enfermeiro, não importa qual oportunidade, que seja assistencial, eu quero assistencial. Eu vi que esse hospital tem umas 5 vagas ali, cada uma num local que está sendo publicado, não tem muita distinção também. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu objetivo? Enfermeiro assistencial, ponto, tá ok. Agora, gente, se vocês colocarem, eu quero enfermeiro obstetra e não tiver especialização em obstetrícia, não adianta, porque geralmente se eu tô procurando uma vaga de especialista, eu preciso ser especialista. Então, ou às vezes você buscou a vaga de enfermeira obstetrícia e aí agora você não conseguiu, e aí você agora falou, não, eu vou aceitar uma vaga de enfermeira assistencial e esqueceu de mudar o seu objetivo da vaga. Gente, dançou também, porque aí eles vão falar assim, como que um enfermeiro que tá aqui, objetivo, enfermeira obstetra, tá aqui se candidatando para uma vaga de enfermeiro da clínica. Então quer dizer que quando ele entrar, depois ele vai ficar me pressionando para mudar para obstetrícia. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Então o objetivo ele é extremamente importante. Extremamente importante. Teve uma vez que eu recebi uma vaga, era um currículo de enfermeira de educação continuada, e eu recebi como objetivo, então assim, era um enfermeiro que não tinha um cargo de gestão, né? Ele era um enfermeiro especialista. E aí eu recebi a pessoa ali para aquela vaga com o objetivo ser coordenador, supervisor, alguma coisa do tipo. Então assim, não dá, porque senão o seu objetivo não é condizente com a minha vaga, eu não vou conseguir atingir o seu objetivo. Então tomem muito cuidado com isso, tá, gente? Porque às vezes a gente já pode ser descartado nessa primeira parte, no objetivo. Muita gente é descartado no objetivo, tá? Então, a partir do momento do objetivo, aí o que eu coloco ali? Eu posso colocar tanto as minhas experiências, aí não tem uma ordem muito certa, tá? Ou as minhas experiências, ou a parte da minha formação. Então, quero colocar as experiências, coloco as minhas experiências, começo com a experiência que é a mais nova, tá? Então, supondo, eu entrei no hospital, no HC em 2018 e fiquei lá até o mês passado, então eu fiquei lá no HC até março de 2024. Então, eu coloco lá, coloco qual foi a minha função, tá? E aí, o que eu coloco embaixo? Agora, se eu ainda tô no HC, o que eu coloco ali, ao invés de eu colocar a data de término, eu coloco o atual, porque aí eu sei que a pessoa ainda está empregada, tá? Então, a partir do momento que eu coloco o cargo, o que eu coloco embaixo? Isso foi outra coisa que essa semana, todos esses currículos que eu falei que eu recebi, por esses motivos ali, eu vi isso. As pessoas, elas confundem o que coloca ali. Elas colocam muito tarefa. Então, eu vou dar um exemplo. Supondo enfermeiro de CCIH, né? Fiquei 11 anos em controle de infecção. Enfermeiro de CCIH. Eu realizo vigilância ativa das infecções, eu faço auditoria de higiene das mãos, eu faço auditoria de dispositivos, eu fecho os indicadores. Gente, isso é escopo da vaga, é óbvio. Se eu tô procurando um enfermeiro de CCIH que já é especialista, é óbvio que ele vai fazer isso. Então, você escrever isso só vai deixar seu currículo extenso e chato. Porque isso é óbvio que vai estar lá. Então, a mesma coisa, enfermeira assistencial. Eu faço o planejamento do cuidado do paciente. É óbvio. Tem algum enfermeiro que não faz o planejamento do cuidado do paciente? Assim, não coloquem isso, gente. Surpreendam o recrutador. Então, o que vocês podem colocar? Olha, eu participo do grupo de queda.
eu participo do grupo de terapia infusional, eu faço parte do grupo de acesso. Eu percebi, eu como enfermeiro assistencial, percebi na minha unidade que a escala de tarefas não estava muito bem definida e implementei um novo modelo. Eu, na minha faculdade, não tenho experiência, sou enfermeiro recém-formado. Eu, na minha faculdade, observei tal coisa e como projeto da faculdade eu implementei isso. O meu TCC foi sobre isso. Por que eu escolhi isso para o meu TCC? Pelo amor de Deus, não vai falar que era mais fácil. Eu escolhi, o meu TCC foi sobre assistência de enfermagem, meu TCC da faculdade, tá? Assistência de enfermagem no trauma de tórax. E eu enfatizei todos os cuidados de enfermagem no trauma de tórax relacionados à hipotermia. Hipotermia é uma das principais causas de óbito nos pacientes que fazem trauma torácico. Então é isso. Por que eu escolhi isso? Eu escolhi isso por isso. O que me trouxe o meu trabalho, o meu TCC? O que eu tive de resultado? Eu tive de resultado isso. Vocês entenderam a diferença, gente? Da gente falar projeto com resultado e da gente falar o que a gente faz? O que a gente faz é o que o recrutador já tem ali na descrição de coisa básica. Ele já sabe o que você faz. Tá? Isso a gente até pode discutir na entrevista, às vezes, né? Qual é a área que você mais gosta, você não gosta? Independente disso, mas o que você faz é o básico, gente. Não coloque, não percam tempo com isso, porque fica chato, tá? Fica chato porque é óbvio. Eu faço escala de divisão de tarefas todos os dias da minha equipe de enfermagem. É óbvio, gente, esse é seu papel, né? Assim, então, cuidado com isso, gente, porque isso vai te fazer ser igual. Eu falei pra vocês, eu peguei um monte de currículo assim. Isso vai fazer ser vocês iguais a qualquer um. Agora, se vocês colocarem coisas que vocês observam, que vocês perceberam algum tipo de resultado, é ótimo. Gente, isso eles vão estar observando análise crítica, o quanto você conseguiu entender. E outra coisa que é muito ruim ver em respostas dessas perguntas às vezes quando a pessoa fala assim, então, mas a minha parte, eu fiz tudo certo, mas o meu colega não fez e por isso que não deu certo. Então, muito cuidado, autorreflexão também, para entender se estava eu e o meu colega fazendo, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto. Se eu estava vendo que ele não estava fazendo certo e eu permiti, eu errei também. Então, cuidado com esse tipo de resposta, tá? E lembre-se de uma ocasião em que seu liderado, ou sua liderança, seu gerente, seu supervisor, coordenador, sei lá, não estava disponível quando surgiu um problema. E como que você lidou com essa situação? Você consultou alguém? Não consultou alguém? Como que você resolveu isso? Sabe que teve uma vez, não é nem em relação à liderança, mas teve uma vez que era um final de semana, numa unidade oncológica, e acharam que o catéter do paciente estava obstruído. Mas hoje é sábado e ela tá de folga. Ela só vem segunda-feira. Quando essa enfermeira veio mexer, ainda bem que ela conseguiu, não estava obstruído, tá, gente, o catéter. Foi falta de destreza da pessoa que manipulou. A primeira coisa que a mãe falou para essa enfermeira foi assim, nossa, mas só tem você aqui na instituição? Então, cuidado com isso, tá? Então, cuidado em fazer bypass nas pessoas. Mostre como que você sai de uma situação ou para quem que você pede ajuda. E cuidado e falar assim, se a minha chefia não tava, eu vou esperar ela chegar. Eu vou mandar uma mensagem. Então, cuidado com isso também, porque dependendo da situação, pensa se você é a mãe ou o pai daquela criança oncológica que precisa do catéter para receber quimioterapia e que vai ser e nenhum enfermeiro está habilitado a mexer no catéter. Tava assim, tá? Então, cuidado com a resposta, tá? Porque às vezes a gente também só tá falando de liderança, mas a gente pode estar falando dos nossos parceiros ali. Então, gente, durante a entrevista, o que a gente mais trabalha no modelo ADS é como se comportar. A gente tem simulado de entrevista individual, tá? Dentro do modelo ADS. Então, isso é bem bacana, porque a gente faz e aí depois tem o feedback de toda a questão de como que você tá se comportando, não tá se comportando, o que você pode falar. Às vezes você pode falar a mesma coisa, mas de forma diferente, que acaba soando melhor. Então, isso é a forma que a gente acaba tratando o enfermeiro dentro do modelo ADS. E isso traz muito mais segurança para vocês também, porque são esses simulados, além do que eu falei para vocês de se gravarem, são esses simulados com quem realmente entende do assunto, que faz vocês terem esse feedback muito mais estruturado de como melhorar, tá? Um ponto muito importante não use gírias.
Português, cuidado, gente, 70% das pessoas, isso é um trabalho que foi publicado numa revista de RH aqui no Brasil, não é falando da enfermagem, mas é falando geral, mas 70% das pessoas, elas são bloqueadas já em processo seletivo porque elas erraram ou dentro do currículo, escreveram erros de português muito forte, não é erro de digitação, é erro de português, ou elas usaram muitas gírias e erraram muito o português. E aí, voltando isso para o enfermeiro é o profissional que mais se comunica dentro da instituição. Aliás, essa é uma soft skill que para quem não tem precisa desenvolver, tá? Já aviso antes que vocês procurem se vocês têm ou não têm isso como habilidade. Mas ele é o que mais comunica. Se ele só ficar usando gíria, isso acaba sendo muito ruim. Às vezes vocês querem trabalhar num hospital que é um hospital que é de idoso, de pessoas que são mais, assim, mais idosos, que tem outro tipo de geração. Ele não vai entender, ele não vai gostar, ele vai achar que você está debochando. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, geralmente, o recrutador não aceita erro de português. E aí, gente, quando a gente falar isso para vocês, assim, para quem participar do modelo ADS e vocês tiverem isso, por favor, não encare isso de uma forma negativa. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu falo, eu sou a pessoa que preciso falar para vocês e ajudar vocês a melhorar. Porque, na verdade, se vocês chegarem lá, vocês vão tomar um não, né? Às vezes assim, vai falar, você não passou nesse processo de entrevista, muito obrigada por ter participado. Você nem vai saber por quê, porque você nem percebeu que você cometia esse erro, tá? E aí, além da linguagem verbal, os erros de português, a forma que a gente fala, as gírias, a gente tem a linguagem corporal também, que isso também está dentro da nossa soft skill de comunicação, tá? Então, tudo isso, gente, é muito importante. Então, escolha as palavras. Uma palavra bem colocada te dá 2 passos para frente. Uma palavra mal colocada ou te bloqueia ou te dá um passo atrás. Aí você tem que rezar que o colega ali que vai participar da entrevista fale, às vezes, cometa outras gafes que faz você ficar na frente dele. Então, por favor, não vire olho, não dê gargalhada, sorria. É muito legal sorrir, é muito bacana sorrir. Cumprimente o recrutador, tá? Se ele te estender a mão, dê a mão para o recrutador, cumprimente o recrutador quando você chega, agradeça no final da entrevista também. Quando ele falar para você no final da entrevista, assim, quer fazer uma pergunta? Faça a pergunta em relação à instituição, qual é a expectativa, fale o tempo inteiro em cima da expectativa, que você é a pessoa certa para isso, tá? E os momentos para você perguntar de benefícios, fala assim, olha, se você puder me falar um pouquinho sobre os benefícios, é diferente de perguntar de salário, gente, porque aí o benefício vem tudo, então isso acaba sendo uma forma muito mais educada. E para vocês chegarem nesse ponto, vocês precisam ter autoconhecimento. Dentro do modelo ADS, a gente usa uma ferramenta chamada DISC, tá? Vocês sabem o que significa DISC? Ela é uma ferramenta que ela faz análise comportamental. E aí, ela tem essa sigla DISC, D-I-S-C, porque ela subdivide, na verdade, é um questionário analisado, a gente analisa, né, quem está participando, e a gente vê o perfil da pessoa. Então, se é uma pessoa que é dominante, o D, se é uma pessoa influente, que é o I, se é uma pessoa estável, e aí entra na parte do S, e se é uma pessoa conforme, né, cautelosa, que é o C. Eu vou falar de mim. Então, assim, no ADS a gente tem um módulo específico só de skills, a gente tem um módulo específico só disso, assim, são módulos bem longos, tá, de aula, onde a gente tem sempre mão na massa, porque não adianta só eu falar, dar aulas e a gente não saber, a gente deduzir o que a gente é, não, a gente tem mão na massa e as mãos na massa retornam pra gente, pra mim, eu corrijo e dou feedback pra vocês. E aí eu vou falar sobre mim. Então, vocês acham que eu sou dominante? Vocês acham? Podem escrever aí. Dominante, influente, estável ou conforme? Eu sou influente, então esse é o meu perfil. Só que o meu perfil, ele é muito próximo. Então, quando você faz, você nunca é um único perfil. Você sempre fica transitando entre vários. Então, tudo depende do momento que você é colocado em situações que alguns perfis vão mais pra frente, né, dominam mais ou outros. Mas, em linhas gerais, eu sou o perfil influente. E aí, quando eu falo do perfil influente, então, para vocês agora me analisarem, eu vou falar um pouquinho de característica. São pessoas que são sociáveis, são pessoas que são entusiastas, são pessoas que têm poder de persuasão, são pessoas que o foco dela é em relacionamento. Você é dominante? Eu sou influente, mas eu tenho bastante de dominante.
São pessoas que são adaptáveis, então não adianta. Ah, esse é um problema? Tá bom, vamos lá que nós vamos resolver. Esse aqui é um problema? Não tem problema, vamos lá que nós vamos resolver. Só que também tem pontos negativos. Então, são pessoas que precisam trabalhar, ser focada. Então, ela precisa arranjar uma forma que ela entenda que é daquela forma que ela foca no trabalho. São pessoas que precisam gerenciar prioridades, porque como ela desfoca, ela não entende direito a prioridade. São pessoas que precisam aprender a ouvir, porque ela fala tanto que às vezes ela esquece de ouvir o outro. E não que ela não queira, porque de todos os perfis, é o perfil que acaba mais olhando para o outro e mais fazendo pelo outro, mas é que ela fala muito mesmo, e acho que vocês já perceberam isso, né, gente? Mas esse é o ponto negativo. Então, quando o recrutador, por que eu tô falando um pouco do DISC aqui para vocês? Quando o recrutador perguntar para vocês, me fala um ponto positivo, um ponto negativo, não vem falar, é a sinceridade. Ai, mas eu não sei se isso é negativo ou se é positivo. Gente, chega dessa resposta, por favor, né? Porque aí é aquela resposta que a pessoa quer, ah, não, mas ser sincero é muito bom. Então, vamos lá, né? Não. Olha, um ponto positivo, eu, como um perfil de influente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu sou entusiasta, eu me adapto a qualquer situação. Porém, dentro desse mesmo perfil, eu preciso trabalhar um pouquinho mais o foco. Mas para trabalhar o foco, eu adquiri esse conhecimento. Eu tenho hoje toda uma metodologia minha que eu trabalho o meu foco, porque eu aprendi a me conhecer. Então, é isso que o recrutador quer ouvir, tá, gente? E aí, é nisso que a gente vai para as dinâmicas. E para vocês, dinâmica, gente, ou às vezes você está fazendo uma dinâmica que é muito mais uma avaliação realística ali, eles fazem uma situação, igual eu contei para vocês no caso da obstetrícia, você faz uma situação e é como se fosse uma prova prática, ou às vezes você faz uma dinâmica em grupo. E às vezes a gente balança na dinâmica em grupo porque a gente vê que tem pessoas muito mais preparadas do que a gente. E aí você começa a falar assim, nossa, eu ouvi ele respondendo isso, eu devia ter falado isso, eu me arrependi de ter falado o que eu falei, eu devia ter falado isso. Então, peraí, gente, se você devia ter falado isso, você não se conhece. Então, vocês entenderam por que a gente tem algumas ordens e quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento tem que estar muito antes do currículo? É exatamente por isso. E é isso que a gente traz para vocês. Tá? Então, eu sei que tem muitos cursos e é bacana para quem... Porque às vezes o dash da pessoa é esse, né? Então, assim, é bacana, eu preciso aprender a fazer currículo. Então, vai lá, faz. Aí eu compro um modelo de currículo pronto. Vai lá e faz. Aí eu compro um monte de questionário de perguntas e respostas do recrutador. Eu vou lá e faço. Tá bom. Só que se fugir disso, você não vai saber sair disso. Então, se você pegar o seu currículo pronto, ou sua as perguntas do recrutador e tentar transpor para quem é você, você não consegue. Então, autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você consegue responder qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, gente. E no finalzinho, que eu coloquei aqui como final, aliás, nós não estamos ainda no final, tá, gente? Mas assim, eu coloquei, a gente ainda vai conversar bastante. Eu coloquei aqui no final, mas ele não é no final, tá? Então eu preciso sim do autoconhecimento. Às vezes, Geraldo, a internet acaba oscilando um pouco, tanto a minha quanto a de vocês, tá? Então às vezes dá uma travadinha. Então, eu coloquei aqui no final, mas, gente, é algo que, dependendo do teu nível de autoconhecimento, isso pode estar no começo ou não, mas isso a gente também tem um módulo específico só para isso, onde eu vou ensinar a mexer nessas plataformas, é a busca de vagas, tá? É a busca de vagas, de nada. Então, a gente está falando de algumas plataformas que são muito importantes, e são plataformas que elas agem de forma diferente, têm objetivos diferentes. Então, supondo, a gente tem a Indeed, que tem bastante vagas publicadas, a rede de hospitais, a rede de saúde usa bastante, tem bastante vagas publicadas, onde vocês conseguem colocar ali palavra-chave, cadastrar vaga, cadastrar currículo, vocês conseguem colocar alerta, porque não adianta só colocar assim, quero um alerta de vaga de enfermeiro, aí vem 1.500 vagas de enfermeiro, você fala assim, nossa, tudo isso eu vou ter de oportunidade, só que aí é o Brasil inteiro, né? E aí você mora em um lugar, então você consegue filtrar muito bem, às vezes vem todas as vagas com todos os níveis, então você consegue cadastrar muito bem, então a gente também ensina vocês a manipularem essas plataformas. A gente tem uma plataforma que é muito legal, que eu gosto muito, gosto mesmo, que é a Glassdoor. A Glassdoor, você também busca vagas, ela é super atualizada, você também coloca alertas da forma que vocês querem, vocês também cadastram o currículo de vocês. Só que a Glassdoor, ela tem uma questão
que a gente aprende a mexer, que ela tem como se fosse um índice de satisfação das pessoas que trabalham naquele lugar. Então, às vezes você fala assim, deixa eu entender um pouco sobre a cultura organizacional desse lugar. Lembra quando eu falo para vocês, pesquisem o lugar? Aí a gente pesquisa no site, mas no Glassdoor ele traz um pouco isso. Aliás, ele traz informação, às vezes até de média salarial daquela classe. Ele traz informações sobre processo seletivo. Às vezes as pessoas colocam dicas na entrevista. Então, é muito legal. Então, é uma plataforma que a gente ensina vocês também a mexer, porque ela traz muito retorno para vocês. E eu não posso deixar de falar, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu gosto, tá? Mas eu acho que uma plataforma não exclui a outra. A gente que está buscando emprego, a gente precisa manter todas. Mas eu vou falar do LinkedIn. Também é muito importante, gente, a gente ter um LinkedIn atualizado. O LinkedIn ele serve para busca de vagas, mas ele é uma rede social onde eu posso colocar os meus projetos. Poxa, eu posso colocar o que eu fiz no meu estágio hoje, né? Olha, eu estava lá na UPA, eu fiz estágio, nós atendemos, agora a gente está tendo, né, esse aumento de casos aí dessa doença transmitida pelo mosquitinho, né, gente? Eu não vou nem falar para não atrair. Então, olha, a gente atendeu isso, a gente tem observado população, tome cuidado, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. É um momento que você se divulga. Você busca ali, ó, o lugar que você quer trabalhar, as pessoas que trabalham naquele lugar, você pode começar a adicionar essas pessoas. Isso é o que a gente chama de networking. Então é muito legal. Única questão, gente, quando a gente fala de múltiplas plataformas, como eu me cadastro o meu currículo, eu sei que isso é cansativo, mas é um momento de muita atenção. Desperdiça, entre aspas, tempo para isso sim, tá? Mas coloque as mesmas informações. Por favor, não dá para eu olhar para Indeed, para Glassdoor e para LinkedIn e enxergar 3 pessoas completamente diferentes. Coloque a mesma coisa, porque isso não é legal. Aí isso pode falar, não, ou ela deu sua atenção para uma, ou realmente assim, a criatividade não foi suficiente para todas as plataformas, tá? Então, muito cuidado, gente. Então, busque as vagas da forma certa, entenda quem é vocês, entenda as habilidades de vocês, tanto hard quanto soft skills, porque é a partir daí que vocês vão entender que a vaga certa para a pessoa certa. Senão vocês vão falar assim, eu só busco vaga e nunca sou chamado, porque talvez você está buscando vagas que não tem nada a ver com o teu perfil, com o que você oferece para a vaga. Ou às vezes você não usa as palavras-chave o suficiente e aí a inteligência artificial já te tira ali logo no começo, tá? Então as palavras-chave elas são fundamentais, como o networking que eu falei para vocês, e o LinkedIn te ajuda bastante. Fora o LinkedIn, entre em comunidades, entre em associações, que nem eu quando trabalhei os meus 11 anos em controle de infecção, tem uma associação aqui, para quem é de São Paulo, né? Uma associação muito forte, que é a Associação Paulista de Controle de Infecção. Participe de lá, participe então das associações. Os nossos conselhos regionais, eles trazem muitas reuniões científicas, eles trazem muitos treinamentos. Vá, porque lá você vai conhecer outra pessoa, pode ser que essa pessoa poderia te indicar para outra coisa, tá? Então é isso. E, gente, tudo isso tá dentro do modelo ADS. Modelo ADS a gente traz para você. Ó, a Fernanda colocou, poderia trabalhar com consultoria. Eu não sou consultora, sou gestora mesmo. Mas o meu intuito é, dentro do modelo ADS, formar vocês. E, gente, esse é um interesse também pessoal, pensando no futuro. A gente precisa ter excelentes enfermeiros para cuidar da gente quando ficar mais velhinho. E para hoje cuidar dos nossos, né? E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes, jovem, a gente fica doente e precisa de um hospital também, e a gente precisa ter enfermeiro preparado, não só tecnicamente, tá? Então, você tá pronto para aprender tudo isso? Se tiver pronto, eu te recebo de braços abertos aqui no Modelo ADS, que é essa sua chance de se tornar enfermeiro, ali literalmente qualificado. Pensa que a gente tem em torno de 300 mil enfermeiros que se formam, a gente tem muita faculdade de enfermagem no Brasil, é um dos locais que mais tem faculdade de enfermagem quando a gente fala de país, tá? A América Latina até porque é o maior país também, mas é o maior local que tem polo, realmente a gente tem países na América Latina, gente, que não tem faculdade de enfermagem, vocês acreditam? Eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem país que não tem faculdade de enfermagem. Então, a gente tem muita faculdade de enfermagem, a gente tem mais de 300 mil enfermeiros se formando. E não é possível, assim, por mais que a gente tenha um índice de pessoas que não conseguem logo de cara o primeiro emprego, tá? A gente sabe que até é uma estatística do COFEM em torno de 6 meses, mas a gente sabe que pode ser tanto para mais quanto para menos. Mas não é possível, gente, que a gente não
oportunidade. E aí é a hora de eu fazer a pergunta para vocês, né? Eu lembro que quando eu era estagiária, eu era um estágio remunerado, eu ganhava bem pouquinho. E aí eu sempre deixava um valorzinho que eu fazia alguns cursos. Tudo técnico, tá, gente? Porque não tinha essa história de treinamento comportamental na minha época. E eu também, como muita gente achava, e por isso que eu pequei aí em alguns processos seletivos. Mas eu falava assim, bem, se tem tudo isso para se formar, eu quero estar na média pra cima, eu quero estar um passo à frente. Eu posso não estar 10 passos pra frente, porque eu sei que eu não tenho currículo pra isso, mas eu quero estar um passo à frente da média. Então é isso. Agora é a pergunta pra vocês. A gente precisa entender o quanto vocês querem investir na carreira de vocês, o quanto vocês podem e querem investir. Tá? Já tá chegando aqui algumas mensagens, eu quero saber um pouco do modelo ADS, eu vou contar um pouco para vocês o conteúdo também, mas gente, é um conteúdo extenso e eu vou começar pelo preço, tá? Então, quando a gente fala de preço mensal, gente, é menos de R$60 por mês. Então, a gente fez exatamente isso pensando em um conteúdo extremamente robusto, pensando exatamente isso. A gente sabe que muitas pessoas às vezes não estão empregadas ou estão empregadas em outro local, que às vezes não conseguem. Então, assim, sabe aquele lanche que às vezes a gente come uma vez por semana, a gente come o lanche? Tá bom, não vou deixar de comer o meu lanche, mas em uma semana eu vou deixar de comer e eu já consigo pensar em retornar. A cervejinha que eu gosto de tomar, adoro também, viu? Aliás, a gente depois podia marcar um encontro presencial modelo ADS, a gente toma junto, mas até para comemorar as oportunidades de vocês. Mas aquela cervejinha, ao invés de eu tomar toda semana, eu deixo uma semana aí, porque é o investimento que eu vou fazer, até porque é aquela semana que eu vou investir, inclusive, em estudar, porque não adianta também, gente, comprar curso e não estudar, aí vai falar que a culpa é do curso, não é não, eu quero pessoas que queiram ser os enfermeiros modelo ADS, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho do modelo ADS, a gente tem 8 módulos, tá? Dentro do modelo. São módulos de aulas extensas, são gravadas, vocês podem ouvir no metrô e tudo mais. São aulas, todas as aulas têm mão na massa, tá? Todas as aulas têm mão na massa. E aí a gente sempre tem o retorno, então vocês mandam e eu retorno para vocês. Então eu faço essa, entre aspas, porque não é bem isso, mas eu faço meio que uma mentoria de carreira ali, mas é de todo o processo dentro do projeto Modelo ADS, né? Dentro do Modelo ADS, então eu retorno isso para vocês. E aqui que a gente aborda um pouco. Cenário, história da enfermagem. Mas história da enfermagem, a Florence, a gente já sabe, a Ana Nery, a gente já sabe tudo isso. Tanto é que isso é um pedaço pequenininho. Mas é muito mais para contextualizar, pra gente falar um pouco do cenário atual da enfermagem, tá? Brasileira. Qual é o cenário atual da enfermagem. Aí a gente fala, dentro desse mesmo módulo, a gente fala de propósito. Sabe que o modelo ADS, ele tá validado por alguns recrutadores, alguns profissionais de RH de hospitais daqui da cidade que eu fico, que é São Paulo, de grandes hospitais, sabe? Até esses dias teve uma pessoa que escreveu pra mim e falou assim, eu queria trabalhar no X hospital. É um hospital, assim, desses mais famosos. E é exatamente desse hospital, por sinal. E aí, o que ela me trouxe? Ela falou assim, Fernanda, uma coisa que eu tenho percebido em perguntas que eu faço, por que você escolheu a enfermagem, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu tinha uma avó doente e tal, tá bom. Só que uma coisa é cuidar da tua avó, até porque a gente tem envolvimento, né? Outra coisa é a gente cuidar, né, de outros pacientes com situações de estresse e tudo mais. Então, qual é o teu propósito? Então, a gente ensina vocês, gente, a chegar no propósito da carreira de vocês, né? Então, existe uma metodologia que eu chego no meu propósito da minha carreira. Então, por que literalmente que eu escolhi? Pode ser porque eu tinha uma avó doente? Sim, mas alguma coisa despertou em mim. Não foi porque minha avó estava doente. Alguma coisa despertou em mim. É esse o meu propósito. Então, é isso que vocês precisam falar, tá? Então, aí a gente fala um pouco das skills. A gente não foca em hard skills, a gente foca em soft skills. E a gente foca em algo que é uma metodologia chamada nurse skills, são as skills. Uma coisa é falar, comunicação é importante para todo mundo. Sim, mas comunicação para o enfermeiro. O que é importante comunicação para o enfermeiro? Então, isso é uma nurse skill, tá? É uma habilidade que é obrigatória para o enfermeiro, além de ser obrigatória para qualquer outro profissional. Aí a gente fala do autoconhecimento, é o que eu falei para vocês, o DISC. O DISC, ele é uma metodologia
é um questionário onde a gente analisa ali muito, onde a gente volta o perfil e aí onde a gente fala assim, ó, por isso que você faz dessa forma e não faz dessa, então para isso você precisa trabalhar desta forma. Então, supondo, gente, para eu falar do meu foco em resultado, eu preciso fazer lista de tarefas, eu preciso fazer check do que eu faço, porque senão eu perco completamente o foco e me perco. Então, é isso, assim, a gente aprende a nortear vocês, tá? A gente fala, assim, sobre o currículo, e aí é um módulo muito grande, é muito além do que eu falei pra vocês. A gente fala da entrevista, a gente fala de processos que passei na entrevista, o que acontece depois? Eu tenho alguns exames, eu tenho algumas outras dinâmicas, eu tenho o meu período de experiência, como que eu tenho que agir no meu período de experiência, tá? Já tem gente perguntando, tá me falando aqui, o link tá na bio, tá? O pessoal já colocou ali o link na bio, vocês podem, no comentário também, tá fixado? Vai colocar agora. Vai colocar agora, então vocês já podem já ir dando uma olhadinha também no conteúdo. Vou falar de um conteúdo que o enfermeiro ama e que geralmente a gente dá aquela engasgada, principalmente quando a gente é recém-formado, que é raciocínio clínico. Então tem um módulo só de raciocínio clínico, onde a gente esmiuça todo o raciocínio clínico de vocês, tá? E a gente tem um módulo de feedback, feedback 360. Por que ele é 360? Porque ele dá volta. Então, ele é aquele feedback que eu aprendo a dar feedback, eu aprendo a receber feedback, eu aprendo a dar feedback para a pessoa que está no mesmo nível hierárquico que eu aprendo a avaliar o meu superior e eu aprendo a avaliar quem também está abaixo, né? Então, supondo, o meu técnico de enfermagem, ele responde para o enfermeiro, então eu aprendo a avaliar ele, porque são formas completamente de avaliar, e dentro do feedback eu aprendo a receber feedback. Então, vocês vão começar a entender, às vezes, o porquê de feedback, e vocês vão aprender a identificar, porque às vezes, gente, a gente acha que está recebendo um feedback, a pessoa acha que está dando um feedback, na verdade ela quer fazer uma crítica e ela fala que isso é um feedback. Então, vocês também aprendem a identificar isso. Afinal, isso também pode ser caracterizado um assédio. Então, é muito importante a gente preparar vocês, tá? Vocês acham que é bastante? É bastante, realmente. Bastante aula, só que não acaba por aí. Porque para preparar mais ainda vocês, a gente ainda colocou 3 bônus, tá? Esses bônus, eles são importantes para qual é o meu propósito, que é fazer você, enfermeiro, a ser contratado. Ele é importante, ele não é 100% essencial, por isso que ele não faz parte do conteúdo programático. Mas se ele tá lá, é porque ele é bem importante. Então, vocês vão ter 3 bônus. São 2 testes. Teste autossabotador. Então, assim, não, eu sou velho demais. Não, eu sou novo demais. Não, eu moro muito longe. Não. Então, assim, não, eu não consigo aprender isso, então não vou nem tentar. Então, a gente vai ter um teste onde vocês vão entender o perfil de sabotador de vocês, pra gente poder também trabalhar. Vai ter o teste de resiliência, pra você ver o quanto você é resiliente, como você trabalha isso. E, bem, gente, eu só chego na frente do recrutador na maioria dos processos, quando a gente fala de ordem, se eu passo numa prova. Então, apesar de não ser o meu intuito, mas eu entendo que às vezes a gente precisa entender como que tá o nosso conhecimento técnico, tá? Então, a gente colocou um bônus ali para vocês, gente, de prova técnica, onde vocês vão fazer. É uma prova que tem mais ou menos 100 questões, tá? Vocês vão preencher essas questões. Ela é dividida por vários pedacinhos, então saúde do adulto, pediátrica, obstetrícia, porque eu não sei direito qual área que vocês querem. Tem conteúdos que são meio que lineares, quando a gente fala de prevenção de infecção, planejamento, todo planejamento terapêutico da enfermagem, processo de enfermagem, cálculo de medicação. Então ele é dividido e quando vir o resultado para vocês, vocês vão saber onde está o maior gap de vocês. Às vezes vocês vão tirar 8 na prova, você vai falar, nossa, eu fui muito bem, mas eu zerei uma parte. E se for supondo, gente, processo de enfermagem, talvez isso seja um calcanhar de Aquiles para vocês no processo seletivo. Então, vocês também vão ter essa devolutiva dentro do bônus, tá? E aí, gente, assim, aproveitando hoje, porque afinal é 9h30 da noite, vocês estão comigo desde as 8, ali, aguentando firme. Para quem se inscreveu, os 10 primeiros agora que se inscreverem em processo seletivo, lembra que eu falei para vocês da entrevista? Todo mundo que se inscrever no modelo ADS vai ter um momento que vocês vão fazer uma entrevista comigo, onde eu vou simular uma entrevista de gestor e aí eu vou dar o retorno para vocês. Mas os 10 primeiros que se inscreverem agora,
vocês vão ter uma entrevista com um recrutador desse grande hospital aí, desses grandes hospitais, onde vocês vão fazer entrevista e ele vai fazer todo o questionamento de RH para vocês. Então, vocês vão fazer esse simulado e aí vocês vão conseguir sentir, ele vai dar o retorno para vocês. Olha, numa próxima vez não fala isso. Ou, eu observei isso em você e percebi que isso é um ponto extremamente positivo. Foca nisso na sua entrevista. Então, gente, essa é a hora de vocês aproveitarem, tá? Dentro do modelo ADS, a gente vai ter encontros. Então, são aulas que são... Já vai começar com 2 aulas liberadas e aí semanalmente a gente vai liberando para todo mundo estar mais ou menos no mesmo patamar, porque eu entendo que todo mundo quer fazer o curso, quis se inscrever. E aí a gente vai ter encontros onde a gente vai discutir também tudo que a gente está aprendendo e o que a gente já está colocando em prática, tá? Então, é um curso extremamente robusto. De novo, é menos de R$60 por mês. Você não vai deixar de comer o seu lanche lá naquela lanchonete vermelha e amarela que eu adoro. Comi hoje. Não vai deixar de comer o seu lanche, mas talvez não toda semana. Você vai deixar uma semana ali de lado para você investir na tua carreira, porque lá na frente isso vai ser recompensado e você vai conseguir escolher muito mais dias para você comer na lanchonete, na academia, porque também não adianta só comer na lanchonete, tomar cervejinha, conseguir fazer uma festinha de aniversário, eu adoro, me convida todas essas vezes, por favor. Então, é a hora de vocês aproveitarem, é a hora de vocês trazerem isso para vocês, é a hora de vocês mudarem o destino de vocês. Para quem não me conhecia, então eu sou a Fernanda Mininelli, eu sou gestora de enfermagem. Podem me seguir aqui na Academia da Saúde, seguir na rede social. Eu tenho um perfil na rede social que a gente falou tanto, que a gente fala da gente como profissional. Vocês vão ver toda a minha trajetória profissional ali. E agora, gente, enfermeiros, vocês não têm mais desculpas. Eu acho que ninguém melhor do que um gestor para falar para vocês o que a gente procura e que muitas vezes a gente não acha. E aí vocês saem, assim, chateados de um processo seletivo falando, poxa vida, não fui escolhido, e eu saio frustrada de um processo seletivo, que às vezes cada entrevista dura 30 minutos, eu entrevistei 10 pessoas e não consegui tirar ninguém. Porque tudo isso que eu contei para vocês aqui, as pessoas, elas não conseguiram demonstrar. E se ela não demonstrou ali para mim, num ambiente controlado, imagina o que é o dia a dia, com o médico gritando, com o paciente chamando, com a família falando, com a equipe de enfermagem em cima, tendo que buscar remédio na farmácia, se preocupando com a comida, se preocupando com o jejum, se preocupando com o exame. Então é muito, gente, assim, é muita coisa acontecendo. Então, se dentro de um ambiente controlado as pessoas não conseguem simplesmente falar ou dar exemplos de algumas coisas, imagina como que é o dia a dia. Então, por isso que muitas vezes a gente, como gestor, sai frustrado também, tá? Então, pessoal, menos de R$60 por mês, isso é muito pouco. Isso, com certeza, na grande maioria, cabe dentro do orçamento de vocês. Vocês ficam com esse programa durante um ano ali aberto, e aí durante um ano vocês têm acesso, vocês têm apostila em cada módulo, mão na massa em cada módulo, retorno da gente em cada módulo, acompanhamento em cada módulo, e eu tenho certeza que numa próxima live a gente vai ter um enfermeiro modelo ADS, e eu já tenho alguns, por sinal, né? A gente tá com uma turma ali sendo conduzida, eu já tenho alguns, por sinal, e já tenho alguns no passado, antes da gente estabelecer modelo ADS, eu já fazia isso com os enfermeiros que trabalhavam comigo, tenho muitos, então eu tenho certeza que você vai estar aqui falando assim, Fernanda, olha, eu sou a mesma pessoa que eu era há 15, 20 dias, 2 meses atrás, mas eu estruturei quem eu sou profissionalmente e isso abriu portas para mim. E isso fez a diferença e você vai vir aqui para contar para todo mundo que tá ali a sua experiência. Então, gente, não perca a chance, a gente tem vagas limitadas, até porque para eu conseguir fazer isso, esse retorno para cada um, eu faço questão de fazer pessoalmente, mas todas as lives e todos os conteúdos que a gente passa para vocês, as nossas vagas são limitadas, então não perca a chance. Eu tô esperando vocês no modelo ADS, a gente já pretende começar na outra semana, por sinal. Esse carrinho vai ficar aberto por uma semana, mas pensa no bônus, nos 10 primeiros que vão ser entrevistados pelo recrutador. Pensa que essa é a chance de ouro pro feedback que vocês têm para receber, para na hora H, no vamos ver de verdade,
você já sabe muito bem como se comportar. E pensa que é um recrutador de um grande hospital, de um hospital top. Então é aquele que realmente ele passa peneira para deixar ali as melhores pessoas de mercado. Então é isso que ele vai fazer com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o modelo ADS, eu tô aqui para esclarecer, a equipe também tá aqui. Wanda, vamos! Eu também quero muito. Aliás, Wanda, você é daqui de São Paulo, não é de São Paulo? Depois a gente podia, para quem for daqui, é mais fácil, né, gente? A gente marcar um encontrinho e aí a gente marcar a nossa cerveja mais pra frente, depois que a gente estiver por aqui. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tô aqui à disposição. Então, que legal! Então a gente faz isso, hein? Então, gente, esse é o modelo ADS. Eu agradeço demais vocês por terem ficado aqui até agora comigo. Então, como ainda não chegou mais nenhuma dúvida, eu tô cumprindo meu horário aqui para vocês. Tá fixado, então, aqui o link. E isso a gente vai ficar. Para quem perguntou sobre a live vai ficar mais por um período limitado, tá? Eu sou aluna. Uma aluna minha, gente? Quem? No curso de auxiliar. Quem foi? Qual é o nome, gente? Deia. Eu não tô... Deia Alves. Deia, você tá aqui? Olha aí, ó, gente. Aí minha xará, ó, ela me conhece, foi minha aluna, sabe bem como eu sou e assim, gente, ó, eu gosto muito do que eu faço. Para quem sabe de toda a minha história na enfermagem, por que eu escolhi o meu propósito, eu tenho o meu propósito, agora aqui não dá para eu contar para vocês, porque acaba sendo um pouco longo, tem toda uma questão pessoal ali envolvida, mas para quem me conhece sabe o quanto eu sempre incentivo todo mundo a seguir nessa carreira. Não é a carreira mais valorizada? Não, gente, mas depende da gente também, tá? Eu posso falar que eu nunca fui desvalorizada, e eu não tô falando só financeiramente não, tá? Porque lógico, a gente sempre acha que merece mais, mas eu tô falando como profissional, meu retorno sempre foi muito positivo. Então, Deia, todo mundo que tá aqui, muito obrigada pela participação, a gente encerra por aqui, eu vejo vocês no modelo ADS, logo a gente começa, então também quem já for adquirindo, já vai recebendo pela plataforma já a senha, já pode começar o curso e a gente vai se encontrar. E eu tenho certeza, gente, vocês podem falar assim, eu não quero ser o melhor enfermeiro, apesar que a gente precisa buscar isso, tá? Porque o melhor enfermeiro é bom pra vocês e é muito bom pro paciente. Então, assim, eu posso não ser o mais, assim, o supra-sumo, mas eu tenho que ser melhor do que a grande maioria, gente. E é isso que a gente precisa buscar. Então, eu vou ajudar vocês, tenho certeza, com toda a metodologia. Já foram muita gente nesse meio de tempo, eu vou ajudar vocês a serem contratados, tá? E não só em hospital, tá? Porque tem gente que não almeja hospital, almeja outras carreiras que a gente discute bastante aqui também. Então, enfermeiro, nosso mercado é super extenso, a gente tem muita oportunidade, a gente só precisa entender se a gente é a pessoa certa para a oportunidade certa, tá bom? Boa noite, gente, vejo vocês, até logo. E encontro vocês no modelo ADS. Obrigada!